claramente o Espírito Santo falando assim, ó, olha o significado do teu nome. E aí eu falei, mas eu sei o significado do meu nome significa rainha. E aí, meninas, hoje eu vim contar pra vocês mais um dos meus testemunhos, né? Esse foi do dia que o Senhor me chamou de Esther, a Esther da Bíblia, sabe? Pois é. Eu resolvi compartilhar com vocês esse testemunho, porque talvez algum de vocês possa se identificar, né? E foi um dia incrível pra mim. E eu vou começar contando, gente, como que foi. Eu tô com meu caderninho aqui, e esse caderninho aqui é onde que normalmente eu anoto os sonhos, as coisas que o Senhor fala comigo. E eu tenho anotado aqui, então pode ser que eu leia alguma coisa pra mim estar lembrando. Porque isso aconteceu no dia 22 e no dia 23 de maio desse ano, né? Por que no dia 22 e no dia 24? Dia 22 e dia 23, perdão. Porque ele falou comigo num dia e eu meio que me ignorei, sabe? E aí depois ele foi e falou comigo no outro dia, me revelando o que ele queria me dizer, né? Então eu vou começar falando, gente. Tudo começou no dia 22 de maio desse ano. Um dia normal, né? E só pra começar enfatizando, gente, que até então, até esses dias, eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre Esther na internet. Já tinha lido a Bíblia, o livro de Esther e tal, mas eu nunca tinha ouvido falar de Esther assim, sabe? Tipo, na internet. A gente ouve falar muito de outros profetas, de Davi, enfim, João Batista. Agora, Esther especificamente, eu nunca tinha ouvido alguém falar, alguém ficar pregando sobre Esther. Eu, pelo menos, nunca tinha visto, né? Então, no dia 22, gente, era um dia comum pra mim. Entrei no Instagram, né? Vou fazer um resumo aqui, tá, gente? Não vou contar, às vezes, muito profundamente, mas no dia 22 eu entrei no Instagram e apareceu uma pregação de uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, um homem. E aí ele tava falando sobre Esther. E ele, mais especificamente, o versículo 2:17, né? De Esther. Eu tenho anotado aqui o que era. Que era, falava assim, ó, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra das virgens. Então ele colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. E foi isso, gente. Só que eu entrei no Instagram. Aí sabe quando você entra e aparece a primeira publicação, aí eu olhei, achei legal, curti e tal. Passei. Eu não sei quem que é um pregador, nunca nem tinha visto aquele homem antes. E ignorei totalmente, né? Achei bonita a pregação, tal, que ele tava falando um trechinho ali, um corte, e beleza, segui minha vida, né? Beleza, gente. Aí, em outro momento do meu dia, eu fui entrar no YouTube, porque eu fico assistindo pregação, né? Eu gosto muito de assistir pregação. Fazendo meus afazeres, lavando louça, dobrando roupa, fazendo as minhas coisas, né? E aí eu entrei no YouTube e apareceu também uma pregação, mas o assunto não era Esther, assim, o título não era Esther. Eu não lembro qual era o título, mas eu lembro que era da Moana Débora. Não fazia ideia quem que era essa mulher, nunca tinha ouvido falar nela também, nunca, gente, tinha ouvido falar na Moana. Hoje eu sei, eu acompanho ela, né? Mas na época não sabia quem era ela, nunca tinha ouvido falar nela, né? E aí eu rolei, passou pra mim essa pregação e eu não dei bola, novamente eu não dei bola. E aí fui ver, né? Mas eu lembro da capa, eu lembro assim certinho como que era e tal. E me ignorei e fui ver minha vida, normal. Quando foi no outro dia, gente, no dia 23, eu fui dobrar roupa aqui na minha casa, fui dobrar roupa. Como de costume, eu sempre sento no chão, no quarto, né? E aí eu vou dobrando as roupas. E falei, vou colocar uma pregação pra me assistir. Coloquei meu fone. Na hora que eu abro o YouTube, aparece exatamente a mesma pregação de ontem, da Moana. Do dia anterior, né, no caso. E aí eu falei assim, eu vou assistir isso aqui. Apareceu, eu vou assistir isso aqui. Apareceu de novo, né? Vou assistir, tá? Não lembro qual era o tema, não, tá? Não lembro. E aí eu entrei. E logo nos primeiros minutos, ela fala a mesma coisa do que o pregador falou naquele vídeo que eu tinha assistido. Ela falou assim, abra a tua Bíblia no livro de Esther 2:17. Eu falei, é muita coincidência. É muita coincidência. Porque eu conheço a forma com que o Senhor quer falar comigo, sabe, gente? Ele usa de várias formas, tá? Mas essa é uma delas, essa insistência. Quando o Senhor começa a mostrar pra mim muito a mesma coisa sempre, sem eu estar procurando, sem eu estar imaginando, sem eu estar lembrando, normalmente Ele quer me dizer alguma coisa. Imediatamente eu falei, não é possível. Não é possível. Levantei imediatamente, fui pegar minha Bíblia. Falei, o que o Senhor tá querendo falar comigo? Na hora eu já me toquei, o Senhor tá querendo falar comigo sobre isso.
Gente, pra mim essa é uma das partes mais interessantes. Eu fiquei pensando, Esther, né? E fiquei relendo esse trecho, né? Que o rei gostou mais de Esther, mais do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra das virgens. E aí entra aquele negócio, tá, mas o que eu tenho a ver com Esther? Ele gostou mais de Esther? Será que ele gostou mais de mim? Mas aí a gente começa a tentar se colocar no lugar da personagem, né? Pra tentar entender o que é que o Senhor tá querendo falar. Gente, eu ouvi claramente dentro de mim assim, ó. Claramente o Espírito Santo falando assim, ó. Olha o significado do teu nome. E aí eu falei, mas eu sei o significado do meu nome. O meu nome significa rainha. Sempre soube e nunca foi uma novidade pra mim. Eu nunca me surpreendi com isso, porque, tipo, só que não fazia sentido pra mim, gente. Nunca fez sentido. Desde quando eu era criança, as pessoas falam, sabe que seu nome significa rainha, né? E eu pra mim, tá, mas, tipo, o que e aí? Eu nunca entendi essa questão do meu nome significar rainha, porque nunca fez sentido. Rainha, pra mim, rainha Elizabeth, lá da realeza, lá. Pra mim, rainha era isso, entendeu? Eu nunca tinha entendido que poderia ser algo associado a alguém, ou né? E aí, gente, foi nesse momento que eu entrei no Google, coloquei lá significado do nome Regina. Gente, a primeira coisa que apareceu pra mim, significado bíblico do nome Regina, foi isso. A primeira coisa, assim, apareceu na minha cara, assim, ó. Tipo, na hora que eu abri, apareceu exatamente isso, ó. Eu tenho aqui anotado. Apareceu isso, cadê? Ó. O significado é rainha, né? E apareceu assim, ó. Pode ser associado a personagens como a rainha Esther. Gente, naquela mesma hora eu entendi tudo, assim, sabe? Tudo não, mas eu entendi o que o Senhor estava querendo falar comigo naquele momento. Que ele estava me chamando de Esther. Ele estava me chamando de Esther. Quem conhece a história da rainha Esther sabe, né? E aí eu lembro que eu comecei a chorar muito, muito mesmo, porque eu falei, cara, a Esther, o Senhor me chamou de Esther, sabe? Eu tenho uma amiga que o Senhor chamou ela de Isabel. E ela é uma Isabel, sabe? Ela é uma Isabel. E eu achei tão lindo quando ela me contou essa história, esse testemunho dela, que o dia que o Senhor chamou ela de Isabel. E eu nunca imaginava que o Senhor iria me chamar de algo na Bíblia. Eu nunca pensei, nunca passou na minha cabeça que isso seria uma possibilidade do Senhor me chamar de algo, de alguma, sabe, me comparar, me chamar de uma personagem da Bíblia, sabe? Tipo assim, uau, eu falei, caraca, que coisa linda, né? E eu confesso que eu não esperei isso até hoje, assim, quando eu lembro o dia que o Senhor falou comigo. E aí fez todo sentido. O meu nome sempre foi Rainha. Desde sempre, ele sempre me chamou de Rainha. Meu nome não é à toa Regina por conta de... É a Rainha, ele me escolheu, ele me colocou esse nome pra agora, com quase 30 anos de idade, ele me revelar o significado do meu nome, do porquê que eu fui chamada. E ele me chamou de Esther. Né? E fez todo sentido pra mim, sabe? E aí eu fui começando a se encaixar com a minha vida. Rainha, aí eu falei com a minha amiga, essa minha amiga que foi chamada de Isabel, e ela sempre tá muito à frente. Ela conhece Jesus mais do que eu, né? Não é à toa que ela é Isabel, ela sempre tá com o processo mais avançado. E aí eu contei pra ela, e ela falou assim, amiga, ela falou que tinha tudo a ver. E eu não tava entendendo, sabe? Por que a Esther? E ela, Regina Esther, foi uma mulher muito influente naquela época. Ela salvou o povo. Mesmo eu conhecendo a história de Esther, eu não tinha conseguido associar com a minha vida, sabe? E aí ela foi falando, né? Porque a Esther foi uma mulher muito influente naquela época. Ela salvou o povo dela. Ela é uma mulher temente ao Senhor, né? Ela temia muito a Deus, ela era uma mulher... Enfim, foi falando várias características da rainha Esther. E aí eu fui chorando, sabe? E isso já foi em maio, né? O Senhor já me revelou muita coisa. Sabe o que é o mais interessante, gente? E que é um dos motivos de eu querer ter compartilhado isso com vocês, é que após isso, após o Senhor ter me revelado que eu sou uma Esther, né? Que eu fui uma mulher escolhida para esse tempo, porque tem um trecho, Esther 4:14 fala, quem sabe não foi por um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Quem sabe que não foi um momento como esse que você foi chamada? Um tempo como esse, sabe? Quem sabe? Gente, por incrível que pareça, o Senhor, ele começou a me confirmar, e me confirmar, e me confirmar, e me confirmar, e me confirmar. E até hoje ele me confirma, sabe? Sem eu pedir, sem eu
tem intenção. Simplesmente, gente, depois dessa revelação que o Senhor me deu, que eu sou uma Esther, começou a aparecer muita coisa sobre a Esther pra mim. Muita coisa, gente. Tanto no YouTube, e pessoas começaram a se levantar para falar de Dying Esther. Tem conferência, eu já vi aquela conferência Pérola, que é da Flávia Reis, né? É a Pink Power Conferência, que também, se não me engano. Se eu não tô enganada, eu acho que é isso, gente, tá? Se eu falei errado aqui o nome, me perdoe. Aqui são tantas conferências, e aí começou a aparecer muita coisa da Flávia Reis. Eu não sabia quem era essa mulher, e essa mulher, ela fala muito de Esther. Ela fala que o Senhor tá levantando Esthers nesse tempo, que o Senhor... Aí começou a fazer mais sentido pra mim. Aí depois eu acompanho muito a Viviane Martinella. A Viviane Martinella é uma mulher que tá na frente do tempo dela também, uma Isabel. E ela fala que o Senhor tá levantando Déboras, tanto que a conferência desse ano foi sobre Débora. E ela fala que o Senhor tá levantando Esthers. Gente, teve acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, teve um evento nos Estados Unidos que era alguma coisa de Million, eu não lembro certo como que é em inglês, mas era um ajuntamento de Esthers, era um chamado para Esthers e Mardoqueus ou Mordecais, né, depende da tradução da Bíblia. Lá nos Estados Unidos era um negócio aberto, cheio de mulheres, um chamado pra Esther, sabe, pra esse tempo. E o Senhor começou a falar muito comigo que o Senhor tá levantando Esthers nesse tempo, que o Senhor tá levantando Esthers pra um tempo como esse, mulheres posicionadas, mulheres influentes, mulheres que não se vendem, sabe, mulheres que sabe, gente, posicionadas pra esse tempo, mulheres que têm esse chamado pra esse tempo. E eu nem acredito que eu fui uma delas. Um exército de mulheres de Esther se levantando, sabe, e eu fui uma delas. E você pode ser uma delas também, sabe? Às vezes o Senhor tá te falando, o Senhor tá te revelando, o Senhor tá te apontando pro livro de Esther e você tá ignorando, você acha que não é com você, assim como eu também tava achando que não era comigo. A gente nunca se acha boa o suficiente e a gente não é, né? O Senhor que nos capacita. E você tem que se posicionar. Se posicione, sabe? Como uma Esther. Leia e entenda, peça a revelação do Senhor. E eu precisei fazer isso, precisei entender profundamente o que era ser uma Esther, né? Nesse tempo. E eu ainda tô no processo de entender, né? E o Senhor tá falando muito, o Senhor tá gritando. Eu vi tanto pregador, gente, se levantando pra falar de Esther. Até o próprio Lamartine Pozella, que é um pastor que eu amo, ele sempre fala de escatologia, que é os fim dos tempos. E eu vi ele num podcast muito grande pra falar da Esther. Então muita gente começou a se levantar pra falar de Esther. Estão acordando as Esthers, sabe? Estão se levantando as Esthers, sabe? E ao mesmo tempo estão levantando os Mardoqueus, que são os homens que entendem o chamado, sabe? Das suas mulheres e que apoia, enfim. Eu acho que foi essa uma das coisas mais lindas que o Senhor fez, sabe? Que o Senhor, pra mim, assim, foi precioso demais, né? Então a gente tem que estar atento aos sinais, né? Atento ao que o Senhor está querendo falar com a gente nesse tempo. A gente tem que estar muito, muito atento às nossas estações. Eu sinto que hoje eu tô no processo de me tornar uma Esther. Eu tô naquele tempo que ela ficou de 1 ano, né? 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com perfumes, escondidas, se preparando para se apresentar ao rei. Ela jejuou, inclusive eu tenho que contar um testemunho para vocês também, de como que foi. Eu fiz o jejum de 3 dias, não de Esther, né? Mas eu fiz o jejum de 3 dias só na água. Que foi incrível pra mim. Que também, que eu acho que faz parte do processo de se tornar uma Esther, né? Porque antes ela era chamada de Radassa, antes dela ser Esther. Ela era Radassa e virou Esther, né? Se tornou Esther, foi chamada de Esther. Enfim, gente. Sem mais delongas, era isso que eu queria falar com vocês. Eu queria só compartilhar e deixar isso registrado, né? E se posicione, mulher. Se o Senhor tá te chamando, seja para ser Esther, seja para ser Débora, seja para ser Maria, seja para ser Isabel, se posicione, procure entender, porque com certeza o Senhor tem um chamado para você, um motivo de estar te chamando. E é isso que eu posso dizer para vocês, é levante-se, Esther. Quem sabe não foi por um tempo como esse que você foi chamada. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se você gostou, compartilha com uma amiga que talvez precise ouvir isso. Deus abençoe.